Olá meninas do Projeto Recomeço, olá princesa, olá mamães. Esse vídeo serve tanto para as princesas como para as mamães também, tá? Tudo bem com vocês, pessoal? Saudade, hein? Hoje eu vim aqui passar uma receitinha eu faço sempre esse lanche, né? Ele chama, o pessoal antigo fala que chama xepa, né? Nada mais é do que um pão de queijo grande, né? Então, eu vou ensinar vocês como é que faz. Ele é simples, é barato e é gostoso, né? Tomar um cafezinho, comer um lanchinho desse aqui, é fácil de fazer e gostoso, tá bom, meninas? Então é assim, ó, já para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo, eu já preparei ele aqui, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que vai aqui, ó, uma xícara de água, aí você coloca meia xícara de água, uma xícara de água, meia de óleo, tá? Então uma xícara de água e meia de óleo, tá bom? Coloca nessa vasilha ou numa vasilha média como essa, ou senão você pode bater no liquidificador também, tá? Se você tiver o liquidificador, você usa ele, senão você pode fazer numa vasilha assim que também fica tudo certo, fica tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Então você já colocou a água e o óleo, né? Aí você pega 2 xícaras de polvilho, pode ser o polvilho doce ou polvilho azedo, tá? Você compra no supermercado, é tranquilo também. Aí aqui, ó, foi também 2 ovos inteiros, tá? Foi também um pacotinho de queijo ralado, né? E foi também uma pitada de sal, uma pitada generosa de sal, tá? E aí, logo que você começa a mexer, parece que a massa vai ficar meia dura, né? Mas aí você vai mexendo bastante, mistura, ó. Tá vendo? Fica mais ou menos assim nesse ponto, ó. Se por um acaso você perceber que não fica assim nesse ponto, é um ponto meio grosso, né? Não é um ponto muito ralo, ó, tá vendo? Se caso você achar que ele ficou muito grosso, você pode acrescentar mais um pouquinho de água e vai mexendo, tá? Então, depois que você fez essa massa, né, ó, né, já tá tudo aqui, você vai ligar o forno no grau 200 ou 180. Se você não tiver aquele ponteiro no forno de temperatura, você pode pôr naquela parte mais forte da temperatura do forno, tá bom? Você vai deixar assar de 30 a 35 minutos, tá? Ele é uma massa que ele não vai ficar assim, você olhar e vai ver a massa ficar moreninha, não vai, porque o polvilho, ele demora para pegar cor, mas isso não quer dizer que ele não tá assado. Mas essa xepa, né, esse pão de queijo grande, por dentro ele fica com aquela massa mais molhadinha, porque é o queijo que tá misturado ali, então não estranha não. Como se fosse um pão de queijo que você abre assim, você vê que dentro ele é mais molinho, né? Então você vai assar de 30 a 35 minutos, tá bom? Já com o forno aquecido, antes, para quando você for colocar lá, o forno já tá quentinho. Aí o que acontece, ó, você pode usar uma forma assim, ó, tá? De buraco, mas se caso você não tiver, meninas, pode colocar numa forma, uma assadeira também, mas não uma assadeira muito grande, tá? Uma assadeira assim média, assim para pequena. E aí ele vai crescer, né? Ele não fica um crescimento igual, ele fica um lado um pouquinho mais crescido, outro menos, porque é como se fosse um pão de queijo, né? E aí você vai colocar na vasilha, tá? Se você não tiver a vasilha redonda, não tem problema, tá? Coloca numa quadrada, mas não grande, uma média, tá? E é isso aí, pessoal, ó, a massa, ela vai ficar, ó, pra vocês verem, ó, a textura dela, ó, tá vendo? Você vai untar a forma antes com óleo, não precisa pôr muito, mas é um tanto que não fica assim a forma tão lambrecada, sabe, de óleo, tão lambuzada de óleo. E é só pra você tá protegendo ali pra depois, na hora que der aquela esfriadinha, quando você já tiver assado e deixa esfriar um pouquinho, passa a faca em volta, né? E aí ele é super facinho de
de desinformar, viu, gente? Então, a minha receita de hoje é isso aí, essa receitinha, facinha de fazer, tá? E muito gostosa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Quem for fazer a receita, comenta depois com a gente, tá? Pra ver como é que ficou. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp e eu também tiro de vocês. Mas eu acredito que vocês, tempo atrás, eles andaram fazendo umas receitas até mais difíceis, né? Mas parecia que tava bem gostosa. Mas é isso aí. Um bom apetite para vocês. Que Deus te ilumine sempre, te guarde, te proteja. Que o amado Espírito Santo esteja sempre na vida de vocês. Não esquece que eu amo cada uma. Fique com Deus. Um grande abraço da tia Marisa, tá bom? Beijão, meninas. Olá, meninas do Projeto Recomeço. Olá, princesa. Olá, mamães. Esse vídeo serve tanto para as princesas como para as mamães também, tá? Tudo bem com vocês, pessoal? Saudade, hein? Hoje eu vim aqui passar uma receitinha eu faço sempre esse lanche, né? Ele chama, o pessoal antigo fala que chama xepa, né? Nada mais é do que um pão de queijo grande, né? Então, eu vou ensinar vocês como é que faz. Ele é simples, é barato e é gostoso, né? Tomar um cafezinho, comer um lanchinho desse aqui, é fácil de fazer e gostoso, tá bom, meninas? Então é assim, ó, já para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo, eu já preparei ele aqui, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que vai aqui, ó, uma xícara de água. Aí você coloca meia xícara de água, uma xícara de água, meia de óleo, tá? Então, uma xícara de água e meia de óleo, tá bom? Coloca nessa vasilha, ou numa vasilha média como essa, ou senão você pode bater no liquidificador também, tá? Se você tiver o liquidificador, você usa ele, senão você pode fazer numa vasilha assim, que também fica tudo certo, fica tudo bem, tá bom? Então, vamos lá. Então, aí você já colocou a água e o óleo, né? Aí você pega 2 xícaras de polvilho, pode ser o polvilho doce ou o polvilho azedo, tá? Você compra no supermercado, é tranquilo também. Aí aqui, ó, foi também 2 ovos inteiros, tá? Foi também um pacotinho de queijo ralado, né? E foi também uma pitada de sal, uma pitada generosa de sal, tá? E aí, logo que você começa a mexer, parece que a massa vai ficar meia dura, né? Mas aí você vai mexendo bastante, mistura, ó, tá vendo? Fica mais ou menos assim nesse ponto, ó. Se por um acaso você perceber que não fica assim nesse ponto, é um ponto meio grosso, né? Não é um ponto muito ralo, ó, tá vendo? Se caso você achar que ele ficou muito grosso, você pode acrescentar mais um pouquinho de água e vai mexendo, tá? Então, depois que você fez essa massa, né, ó, né, já tá tudo aqui, você vai ligar o forno no grau 200 ou 180. Se você não tiver aquele ponteiro no forno de temperatura, você pode pôr naquela parte mais forte da temperatura do forno, tá bom? Você vai deixar assar de 30 a 35 minutos, tá? Ele é uma massa que ele não vai ficar assim, você olhar e vai ver a massa ficar moreninha, não vai, porque o polvilho, ele demora para pegar cor, mas isso não quer dizer que ele não tá assado. Mas essa xepa, né, esse pão de queijo grande, por dentro ele fica com aquela massa mais molhadinha, porque é o queijo que está misturado ali, então não estranha não. Como se fosse um pão de queijo que você abre assim, você vê que dentro ele é mais molinho, né? Então você vai assar de 30 a 35 minutos, tá bom? Já com o forno aquecido, antes, para quando você for colocar lá, o forno já tá quentinho. Aí o que acontece, ó, você pode usar uma forma assim, ó, tá? De buraco,
Mas se caso você não tiver, meninas, pode colocar numa forma, uma assadeira também, mas não uma assadeira muito grande, tá? Uma assadeira assim média, assim para pequena. E aí ele vai crescer, né? Ele não fica um crescimento igual, ele fica um lado um pouquinho mais crescido, outro menos, porque é como se fosse um pão de queijo, né? E aí você vai colocar na vasilha, tá? Se você não tiver a vasilha redonda, não tem problema, tá? Coloca numa quadrada, mas não grande, uma média, tá? E é isso aí, pessoal, ó. A massa, ela vai ficar, ó, pra vocês verem, ó, a textura dela, ó, tá vendo? Você vai untar a forma antes com óleo, não sapou muito, mas é um tanto que não fica assim a forma tão lambrecada, sabe, de óleo, tão lambuzada de óleo. E é só pra você tá protegendo ali pra depois, na hora que der aquela esfriadinha, quando você já tiver assado e deixa esfriar um pouquinho, passa a faca em volta, né? E aí ele é super facinho de desenformar, viu, gente? Então, a minha receita de hoje é isso aí, essa receitinha, facinha de fazer, tá? E muito gostosa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Quem for fazer a receita, comenta depois com a gente, tá? Pra ver como é que ficou. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que eu também tiro de vocês. Mas eu acredito que vocês, esse tempo atrás, vocês andaram fazendo umas receitas até mais difíceis, né? Mas parecia que estava bem gostosa. Mas é isso aí. Um bom apetite para vocês. Que Deus te ilumine sempre, te guarde, te proteja. Que o amado Espírito Santo esteja sempre na vida de vocês. Não esquece que eu amo cada uma. Fica com Deus. Um grande abraço da tia Marisa, tá bom? Beijão, meninas.